Meus queridos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a nossa escola bíblica dominical, a melhor escola que existe. Enquanto nós ensinamos, nós evangelizamos. Essa escola que é uma escola pioneira nas Assembleias de Deus. Não só nas Assembleias de Deus, mas em várias outras igrejas, outras denominações. Nós temos as EBDs, escolas bíblicas, cuja finalidade principal é o ensino genuíno e irretorquível da palavra de Deus. O ensino sistemático da palavra de Deus para que nós possamos, como diz-nos a Bíblia, crescermos no conhecimento do Senhor, fortalecermos a nossa alma e estarmos prontos, estarmos aptos a refutarmos quaisquer teoria e doutrina e costumes que são alheios à exposição da palavra de Deus e que venha, de alguma forma, trazer-nos prejuízos espirituais. E com mansidão, prudência e sabedoria sabermos responder. Hoje nós estamos na nossa quinta lição, 2 de agosto de 2020. Zorobabel, ele recomeça a reconstrução. Vale salientar que nós estamos numa edição especial, são 13 lições que foram reeditadas pela CPAD em decorrência do Covid-19, em decorrência de toda essa pandemia, foi reeditada essa lição comentada pelo saudoso missionário Eurico Beckstein, que nos deixou um legado extraordinário. Lição essa que foi editada exatamente no segundo trimestre de 1993. E hoje nós temos aqui diante de nós, tá bom? Zorobabel recomeça a reconstrução ou a construção do templo. A nossa verdade prática, o nosso textuário diz-nos assim: ao 24º dia do mesmo ano, do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu: ponde, pois, eu vos digo, desde o dia que se fundou o templo, o Senhor ponde no vosso coração. Ageu 2, 10 a 18. Verdade prática sobre o poder de Deus, a igreja tornou-se imbatível no cumprimento das tarefas de Cristo, que Cristo lhes concedeu. A nossa leitura diária, e é interessante que nós possamos nos apercebermos disso, a nossa leitura diária está toda relacionada exatamente à nossa lição. Ela joga luz em todo o panorama, em todo o pano de fundo que nós estaremos abordando da nossa lição, para que haja uma compreensão maior exatamente da nossa lição, que foi exatamente a retomada da construção do templo. Na segunda, Esdras 5, capítulo 5, versículo 1 ao 2, o poder da palavra profética. Terça, Esdras 5, o poder de Deus sobre os anciões. Esdras 5, 13, quarta, o poder de Deus sobre o rei Dario. Quinta, Esdras 6, 14, o poder de Deus traz prosperidade. Sexta, Ageu 2, 4, o poder de Deus sobre o ministério. E sábado, Ageu 2, 7 a 9, o poder de Deus sobre os recursos. Então, nós estamos durante essa manhã, nós estaremos durante essa manhã exatamente abordando essa questão da reconstrução. A retomada da construção do templo. E eu gostaria logo, introdutoriamente, dizer para os queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Ageu, Esdras 5, 1 a 2, Ageu 1 ao 12, Zacarias 4, 6 ao 10.
Nessa lição, meus queridos, nesta lição estudamos como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parado 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Depois de levantar os 2 profetas, e vale lembrar que o templo ficou parado 15 longos anos. Imagine o que é isso. 15 longos anos o templo parado. Os samaritanos, eles lutaram, foram oponentes ferrenhos para a construção do templo, excitando o rei Artaxerxes, dizendo que os judeus estavam reconstruindo o templo e a cidade, e por conseguinte, não haveria tributos para o rei. E o rei mandou parar a construção do templo. E durante longos 15 anos, o templo ficou totalmente parado, esquecido, jogado às traças. Mas, queridos, sempre é tempo de recomeçar. Eu não sei quanto tempo você parou com o teu projeto. Talvez você parou de estudar, talvez você parou com a tua faculdade, parou o teu curso de teologia, parou o teu ministério, parou de cantar, parou de pregar. Talvez você parou vários projetos lindos que Deus havia suscitado dentro de você, ingestado em você, projetos tremendos para o reino de Deus. E você parou de sonhar, parou de empreender, parou de construir, parou de fazer, parou no tempo. 15 longos anos. Aí eu pergunto para você, pense comigo, se você pudesse voltar 15 anos atrás, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, obviamente, eu faria muita coisa diferente. Eu empreenderia coisas que eu parei. Porque muitas vezes nós paramos, e paramos exatamente intimidados, acovardados, ameaçados. Paramos muitas vezes por algum desânimo. O templo ficou parado. A construção do templo ficou parado durante longos 15 anos. E ao longo desses longos 15 anos, os judeus, eles empreenderam outras coisas. Fazenda, gado, colheita. Alguns enriqueceram, preocuparam com suas casas. Mas o povo ficou estagnado espiritualmente e o templo também. Porém, Deus, que é o dono do templo, Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. E Deus, quando ele se propõe a fazer algo, e Deus já havia colocado no coração de Ciro, suscitado Ciro, despertado Ciro, para fazer pregões para que os judeus retornassem para a sua terra e reconstruíssem o templo e a cidade, Deus não havia esquecido. O povo parou. Mas no projeto de Deus, na ideia de Deus, no coração de Deus, havia muito latente essa questão de que eles, de fato, voltassem à adoração. Não havia tempo. Estava tudo parado. E aí Deus levanta, e detalhe, a iniciativa veio de Deus. Deus, ele levanta 2 profetas. Ele levanta exatamente Ageu, o profeta mais velho, e 6 meses depois, Deus levanta o profeta Zacarias, o profeta novo. Deus precisou levantar 2 profetas, exatamente para chegar e procurar os líderes. Porque muitas vezes não, sempre, tudo depende da nossa liderança, do nosso espírito de liderança. Quando esse espírito de liderança, ele se apaga, ele morre, ele fica estagnado, as coisas param. A igreja para, o comércio para, a empresa para, o casamento para, as coisas param. Nós precisamos ter essa iniciativa, esse espírito de liderança. E exatamente Deus,
Ele usa o profeta Ageu e o profeta Zacarias para procurar exatamente Zorobabel. Zorobabel era um grande líder político. E Deus, ele usa os meios para chegar aos fins. Deus nunca vai usar meios ilícitos. Não é a teoria de Maquiavel. Não importa que se use os meios, o importante é que se use o meio para chegar aos fins. Dependendo de que fins são e que meios serão utilizados para a obtenção dos fins. Se os meios são ilícitos, se os meios são escusos, não vale a pena. Mas Deus usou exatamente Zorobabel, que era um grande líder político, para receber a mensagem. Só que Zorobabel, e ao longo de todas essas lições que ainda teremos, Zorobabel sempre estará muito presente. Zorobabel, Ageu, Zacarias, Neemias. Zorobabel estava parado. Zorobabel já não acreditava mais na reconstrução. E Deus procura Zorobabel e desperta Zorobabel. Zorobabel que estava estagnado. E Deus disse que haveria de levantar. Veio uma palavra de Deus através do profeta. E os profetas naquela época eram conhecidos como videntes. Os profetas de Deus, eles mantinham uma comunhão muito íntima com Deus, tão intrínseca com Deus, que Deus falava através da boca dos profetas. Alguns rabinos chegam a dizer que os profetas, eles emprestavam os olhos para Deus chorar. Os profetas, na verdade, eles encarnavam o sentimento de Deus. E Deus agora motiva, vem uma palavra de motivação a Zorobabel. E Zorobabel, ele se desperta. Zorobabel se levanta como líder político. Deus precisa de homens e de líderes políticos comprometidos com a obra, comprometidos com o reino. E Deus vai usar homens exatamente comprometidos com a obra dele. Pessoas que têm o coração voltado à obra. E Deus levantou Zorobabel, líder político. Deus agora procura quem? O sacerdote Josué. E quando Deus chega para o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus foi para perdão e restauração. Deus disse para Josué, o sumo sacerdote, para que ele limpasse as suas vestes. Josué, a vida dele estava comprometida por coisas indevidas, coisas escusas. A vida dele não estava no altar. E Deus disse para Josué, o sumo sacerdote, limpe as suas vestes. Se entregue, se renda, porque um líder espiritual, ele precisa estar com suas vestes limpas. E quem faz esse autoexame não é só o sacerdote, não é só o líder espiritual. Esse autoexame, esse exame introspectivo, mas o próprio Deus, aquele que move no meio dos 7 castiçais e das 7 estrelas, como visto no livro do Apocalipse, na ilha de Patmos, e registrado no livro do Apocalipse por João, é o próprio Jesus. Ele sonda, ele conhece. O próprio Davi, ele disse, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Para onde me fugirei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Não tem para onde fugirmos. Pecado oculto aos olhos de Deus? Não. Não há pecado oculto. Há pecado oculto diante dos olhos dos homens. Mas diante dos olhos de Deus, nada é oculto. A palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, nos viu quando nós ainda éramos informes.
Ele nos vê desnudos, despidos, e nós não temos como fugir da presença de Deus. E Deus olhou para o sacerdote e disse para o sacerdote, e Deus também usa os profetas Ageu e Zacarias para falar ao povo. Então, Deus usa o líder político, fala ao líder político, motiva o líder político Zorobabel, e o Zorobabel precisava também se colocar nas mãos de Deus, se colocar em compromisso diante de Deus, com o coração limpo diante de Deus. O líder espiritual, Josué, precisava também se colocar diante de Deus, e agora o povo. Todos precisavam estar alinhados. Eles precisavam estar comprometidos com Deus, porque o nosso compromisso com Deus, traz-nos comunhão. A nossa intimidade, ela vai exatamente nos trazer comunhão. E essa comunhão vai resultar em quê? Vai resultar em crescimento, progresso, construção, reconstrução. Vai resultar exatamente em grandes projetos e grandes empreendimentos para Deus. Então, todos se alinharam. Deus usou os profetas. E usou os profetas para falar para as pessoas certas. E Deus, agora, após esse concerto, a palavra do Senhor nos diz que aí sim, aí eles começam exatamente a se mobilizar para a reconstrução do templo. E essa ideia do profeta é tão importante, tão salutar, essa ideia de profeta, porque a Bíblia fala sobre Moisés como profeta. O grande profeta Moisés, e ele próprio arroga para si esse título de profeta. Profeta, um grande líder no Antigo Testamento, e Deus levantou Moisés. Levantou Moisés, ele recebeu a palavra. Deus disse para Moisés, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Ele libertou o povo lá do Egito. O grande legislador, o grande profeta, o grande líder Moisés, que todos nós conhecemos muito bem a história. E nós temos também, no Antigo Testamento, o exemplo de um outro grande profeta, que foi Elias, o grande profeta Elias. O profeta Elias que enfrentou a fúria de Jezabel, a cólera de Jezabel, uma mulher maquiavélica, uma mulher endemoniada, uma mulher que se prestava o culto a Baal, a Azera e a tantas outras divindades, uma mulher manipuladora, uma mulher que mandou matar os profetas do Senhor, uma mulher fenícia e que foi casada com Acabe. Ela era pior do que Acabe. Acabe incorreu num grande erro por ter casado com uma mulher fenícia e era manipulado por ela. Mas o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, vocês conhecem a história, ele enfrentou os profetas de Baal, os profetas do poste-ídolo Azera, e ele orou e fogo desceu. Ele foi alimentado por corvos. Ele multiplicou a farinha e o azeite. Ele orou, não choveu. Ele orou e voltou a chover. Elias, na verdade, ele foi um profeta que é conhecido como profeta não literário. Mas como assim, pastor Marcos, não literário? Porque Elias, ele não escreveu nada. Elias, ele não foi escritor. Como os profetas conhecidos como profetas menores, Ageu, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Como os 4 grandes profetas a ser conhecidos, não pela relevância do ministério, mas pelo conteúdo, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas maiores, profetas menores, que foram profetas também escriturísticos,
profetas literários. Elias não, mas Elias foi o homem do monte. O homem que por meio dele, milagres extraordinários foram feitos. Milagres extraordinários. E esses profetas, Deus falava diretamente com eles. Então, queridos, essa questão da necessidade, a necessidade do profeta, o homem de Deus, o homem que não se vende, o homem que não é comprado, o homem que não tem preço, o homem que não permite que a sua conduta seja violada por nada. Como os grandes profetas de Deus, que muitas vezes, e essa questão de profeta, a Bíblia diz que os profetas foram até João Batista. E os profetas vieram, Ageu e Zacarias em especial, e motivaram os líderes, Zorobabel, Josué, o povo, e eles começaram a reconstruir o templo. Procuraram Dario. Dario foi lá nos anais, porque alguém diz, olha, essa construção aí é anticonstitucional. Essa construção é arbitrária. Ô rei, você precisa impedir. Você precisa impedir esses judeus construírem. Eles vão construir. Esse povo que não vai pagar impostos. Aí, Dario, ele foi nos anais e procurando nos anais, no livro das crônicas, ele encontrou exatamente o edito, a promulgação da lei. Não tinha nada de anticonstitucional. Nós precisamos averiguar. E Deus, ele se move, como Deus moveu na vida de Dario, quando ele foi consultado, e quando ele procurou as crônicas, exatamente ele viu que o rei Ciro havia decretado, e detalhe, olha como Deus faz, porque Deus é tremendo. E todos os opositores da obra de Deus, queridos, eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso, porque todos os opositores, todas as oposições à obra de Deus caem por terra. Não adianta. Até porque opor-se contra a obra de Deus é opor contra o próprio Deus. E quem é que se opõe contra Deus? Tanto é que o profeta disse para Zorobabel, Zorobabel, não é por força nem por violência. O que Deus estava querendo dizer é, não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta querer impor, não adianta ir para a violência. Não, é pelo Espírito de Deus. Tanto é que o Espírito de Deus que trabalhou. O Espírito de Deus se moveu e a palavra do Senhor diz que Dario, ele ordenou que o templo fosse construído e ainda liberou ouro, prata, dinheiro e motivou que os demais contribuíssem. Houve isenção de impostos e houve incentivo para que a construção fosse feita. É assim que Deus trabalha. O templo ficou 15 anos parado. 15 longos anos. Foi muito tempo. Mas, é tempo de reconstrução. É tempo de reconstruir. E eu quero aqui aproveitar e abrir um gancho para dizer para você, pegar um gancho, e dizer para você, é tempo de recomeçar. É tempo de desengavetar os teus projetos, desengavetar os teus sonhos, desengavetar os teus ideais, desengavetar aquilo que está parado. O que você começou e parou. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Ah, mas eu estou cansado. Ah, minha vista está curta. Ah, minha mente já está cansada.
Deixa isso para o jovem, deixa isso para a meninada. Ei, é tempo de recomeçar. Você, jovem, que parou. Você, irmão, que parou. Você que por alguns motivos talvez parou de evangelizar, fazer obra, pregar. Deus conhece o teu coração. Deus, ele colocou projetos lindos na tua vida. Deus colocou coisas tremendas aí no teu coração. Empreenda, faça, vá, levante, não fique parado. Gente que tocava não toca mais, cantava não canta mais, pregava não prega mais, ensinava não ensina mais. Algumas vezes a gente passa em alguns lugares, muitas vezes nós percebemos que tem até alguns templos. E aí nós percebemos, e aqui eu abro um parêntese para dizer exatamente sobre a importância também do templo. Deus não habita em templos, mas a importância do templo, o lugar onde o povo deveria se ajuntar, o lugar onde o povo poderia estar juntos para compartilhar da palavra, da adoração em comunhão coletiva. Eu tenho minha comunhão individual com Deus. Eu posso estar sós com Deus. Eu posso me trancar no meu quarto, como Cristo disse. Eu posso estar sós com Deus, mas eu posso também estar em um ajuntamento, no templo. No templo. Tanto é que Deus, ele tinha um interesse. E Deus despertou exatamente. Deus levantou os profetas, foram exatamente a Zorobabel, Josué, ao povo, o templo começou a ser reconstruído e o templo foi erguido. O nome de Deus foi glorificado. Diante das oposições, diante dos samaritanos que levantaram, diante de tantos quantos se levantaram, mas não há impedimento, não há ataque, não há nenhum projeto do inimigo que vai lograr êxito contra a obra de Deus. Várias instituições foram à falência. Grandes conglomerados de empresa foram à falência. Multinacionais pedem concordata. Agora, a igreja que é dele, nele, com ele, para ele, nunca não vai à bancarrota. Sabe por quê? Porque é um projeto de Deus. E contra o projeto de Deus, não há levante do inimigo, mas não há prevalecência. O templo ficou parado, mas reconstruiu. Então, hoje é dia de reconstrução. É dia de você começar a reconstruir algumas coisas que estão paradas. E eu quero concluir dizendo para vocês que o ministério de profeta, à luz da Bíblia, o ministério profético, além dele ser um transmissor, ele vivia. Ele não só pregava, ele transmitia a palavra, mas ele vivia. Ele vivia a palavra. Ele não era apenas um transmissor da palavra, mas ele vivia, ele tinha compromisso. Hoje, na atualidade, esse ministério profético, hoje existe um ministério profético, que é um dom de profecia. Deus ainda hoje, não mais como naquela época que Deus falava diretamente, aquele profeta que ele tinha esse exercício, tanto é que o profeta, no seu exercício, você percebe que uma boa parte de profetas eram filho de profeta, tinha a escola de profeta, e ele era dedicado única e exclusivamente para aquele exercício. Deus falava diretamente com ele. Hoje, Deus ele age de forma diferente. Tipo, o dom de profecia. Isso nunca acabou. A Bíblia diz que há manifestação dos dons.
O dom de profecia, quando Deus ele usa alguém para falar em profecia. Não é profecia do tipo, ei, ô Marcos Aurélio, Deus é contigo. Ora, obviamente, isso não é uma profecia. Isso é uma palavra de Deus. Porque isso já está aqui, eu sei que eu sou homem de Deus. Eu sei que eu sou escolhido por Deus. E detalhe, nós precisamos filtrar, porque toda profecia que não passa pelo crivo da palavra, que vai além da palavra, não é profecia. Existe muita profetada, me desculpe a franqueza, muita profetada, muitos vendilhões do templo, muita gente espoliando a fé e o bom senso das pessoas. Pessoas vendendo patuás, nichos evangélicos. Pessoas muitas vezes, e as pessoas no desespero, elas são levadas por alguns pseudos profetas que fazem até acampamentos e são consultados como videntes, como no Antigo Testamento. Isso não existe mais. Eu quero te alertar, meu querido. Quero te alertar, minha querida. Toda e a maior profecia é a Bíblia. Agora, Deus ainda usa pessoas sinceras. E a Bíblia diz que nós devemos julgar. Nós devemos filtrar a luz da Bíblia. E a profecia é para ser julgada e esperar o seu cumprimento, porque se é de Deus, ela se cumpre. Tá bom? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, e que nessa manhã, diante dessa lição que nós estudamos, nós possamos ter consciência de que, por mais que algo esteja parado, e aí você pode dizer, não tem jeito, não vai para frente, isso não vai ter êxito. Ei, acredite, Deus está entrando com providência. Recomece. Recomece hoje. Levante. Levante aí. Levante a tua cabeça. Coloque os teus projetos. Desengavete tudo. Volte a empreender. Volte a frutificar. Volte a produzir. Volte a produzir. Marche. Vá para frente. O projeto que Deus colocou na tua mão, de fazer a obra, de ganhar almas, de construir, de crescer no reino, de agregar valores ao reino de Deus, de estar comprometido com o reino, porque os dias são maus, a seara é grande, poucos são os obreiros, poucos são exatamente aqueles que estão comprometidos, despojados de quaisquer outro sentimento, que não seja o verdadeiro sentimento de entrega, de rendição, de lealdade, de fidelidade, não visando fins mercantis. Porque ministério, como dizia o pastor Hidecásio Takayama, ministério não é moneistério. Ministério é entrega, é chamada, é se render, é se jogar, é estar comprometido com o reino. Que Deus nos ajude. Recebe essa palavra. Que Deus te abençoe. Que esse domingo seja um domingo maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Até uma próxima. Shalom, Larema, paz e prosperidade.